Amigos e amigas, andava eu a refletir sobre como vos apresentar o disco de hoje sem entrar em grandes contradições, quando surgiu na mente a razão da minha implicância com a banda que o gravou. É que o disco que vos trago foi realmente o primeiro que eu vi dos The Doors. Por isso já sabem que este vídeo trará novamente ao canal Francis Music Then um disco da banda americana. Esta é assim uma nova história e na qual vos apresento mais um disco da minha coleção. E novamente um disco gravado ao vivo que o meu amigo Lourenço me veio dar, possivelmente por não ter mais interesse nele. Vou então buscar o disco para nos fazer companhia. Entretanto, já está tudo preparado para o vídeo. Eu não demoro, ok? Bem-vindos e bem-vindas a Francis Music Then, o canal onde se fala de música, de discos, pelo menos os da minha coleção, e também onde se contam histórias. Histórias pessoais ligadas a todos eles. Não é? A vida é feita de histórias. As histórias são coleções de momentos imaterializados aqui nos mais de 3.000 discos que tenho. E para não deixar essas histórias morrer, decidi partilhá-las com todos vocês. Tentando, de igual modo, chamar a atenção para um hobby fantástico que é o colecionismo. No entanto, de nada vale colecionar discos se não lhes dermos uso, não é? Ou seja, se não os ouvirmos. Pelo menos esta é a minha opinião. Pelo que, com o passar dos anos, nasceu em mim uma outra paixão, esta bem mais difícil de implementar e de concretizar, que é pretender ouvir os meus discos nas melhores condições de reprodução possíveis. Está prestes, assim, a nascer um novo programa neste canal dedicado inteiramente a este tema, também conhecido por audiofilia. E deixem-me perguntar-vos algo muito pertinente. Vocês gastam recursos financeiros em discos para quê? Possivelmente para os ouvir, certo? Ou será apenas para os terem? Ou porque os têm? Ou porque os querem ter? Claro que há pessoas com as maiores taras e existem malucos para tudo. O colecionismo tem inúmeros objetivos, inúmeros interesses, e seja lá o que escolhermos e decidirmos fazer, depende apenas dos nossos objetivos. Mas para todos os que gostam de música, que apreciam música e pretendem ouvir música, penso não haver dúvidas que o seu objetivo seja ou passe por ouvir os disquinhos nas melhores condições de reprodução possíveis. Daí que um programa ou rúbrica neste canal, como direi, dedicado a essa área, faça todo o sentido. Por isso, estejam atentos e atentas, pois a estreia está para breve. Mas até lá, irei falar-vos novamente do Lourenço, pois esta série foi criada para vos dar conta dos discos que o meu amigo e vizinho um dia me deu, quando chegou o momento dele deixar de habitar o apartamento em que viveu durante mais de 35 anos, mesmo por baixo de o meu, em Lisboa, portanto. Apesar da grande convivência, os nossos interesses e, sobretudo, gostos ou preferências eram
bastante diferentes. O Lourenço era um tipo de modas e teve quase sempre tendência para apreciar o que muitos outros gostavam e apreciavam. Sobretudo no que dizia respeito à música, a qual, para ser sincero, penso que lhe era um pouco indiferente, não é? O interesse dele era socializar e ligar-se ou conectar-se às pessoas. Na sua adolescência, o Lourenço passou por uma situação algo delicada, ou por uma fase algo delicada, embora cada vez mais frequente na atual sociedade, infelizmente. Contudo, deixou-lhe marcas e que certamente se refletiram mais tarde na sua vida, não é? Que foi a separação dos seus pais. Tendo ele ficado mais rebelde e também revoltado, devo dizer, distanciou-se um pouco de mim, já que eu era um tipo mais certinho, mais disciplinado e sem vícios, com quem ele se tinha habituado aos jogos de tabuleiro, como o Monopoly, o Risco, lembram-se? E até mesmo xadrez ou damas. Mesmo jogos de cartas, como Crapo, Canasta e King, que é o meu jogo de cartas preferido, o Lourenço passou a relegar, dando-lhes um interesse, ou dando-lhes interesse quando não tinha mais nada para fazer, em termos de convívio. Ou então, quando o pai dele tentava sugerir, incentivar e tomar a iniciativa disso, não é? Por forma a dar algum apoio e estabilidade emocional. Mesmo em termos musicais, o Lourenço nunca teve o hábito de ouvir um disco do princípio ao fim. Era bastante mais irrequieto, não é? Por isso, também nunca teve, assim, muitos discos. Os discos de vinil que havia lá por casa eram, sobretudo, da mãe, que os levou quando deixou a casa, que tinha ficado para o pai do Lourenço por via da separação e divórcio. E esses poucos discos que tinha, acabou por nos dar, já que nem forma de os ouvir ou reproduzir ele dispunha, não é? Ora, nesses discos constava este Live, reflexo, peço desculpa, Live at the Hollywood Bowl. Mais um disco dos The Doors. Ainda se recordam da primeira coisa que eu disse no vídeo de hoje? Bom, se não estavam atentos ou atentas, eu falei que me lembrei da razão da minha implicância com a música dos The Doors. É um facto, e eu comentei até em vídeos anteriores, que o uso excessivo dos teclados e do piano, me cansa grandemente. Por isso, eu evito ouvir discos dos The Doors com alguma frequência. Atenção, que eu não estou a dizer que não gosto dos discos ou da música. Estou a dizer, sim, que se torna, para mim, algo cansativo. E a razão fundamental para tudo isso está exatamente neste mesmo disco. Live at the Hollywood Bowl. Eu passo a explicar. Quando vos apresentei os discos dos The Doors, em vídeos anteriores, e repito que me foram dados por este meu amigo e vizinho, eu disse que não sabia quando comecei a ouvir as músicas da banda e nem porquê disso. Mas agora já sei. Foi por causa deste mesmo disco que o Lourenço tinha adquirido para a sua pequena coleção, devido possivelmente às suas companhias daquela época, tendo sido contagiado por este bichinho de música mais triste, depressiva e melancólica, desta mesma banda. Sendo um disco de 1987,
eu teria 17 anos, pelo que Lourenço tinha talvez 15 anos. E isto quando passou pela sua fase de irreverência, não é? E como forma de aliviar, enfim, o fardo, não é? Pela situação da separação dos seus pais, este tipo de música era mais como um escape para ele. E foi, portanto, a partir daí que eu passei a ficar exposto também à sua música. Pois tinha ainda muita convivência com ele. Desde ouvir o som que chegava do andar de baixo, onde vivia, até ele me chamar ao fim do dia, ou eventualmente aos fins de semana, para jogar às cartas, lá colocava ele discos dos The Doors para tocar. Provavelmente CDs, pois o giradiscos tinha sido levado pela mãe, quando os pais se divorciaram, não é? Eu já não consigo precisar já não consigo lembrar-me com exatidão, pois aconteceu tanta coisa ao mesmo tempo e muitos anos se passaram desde aquela época. Bom, mas se eu vos perguntar qual é a primeira música que se lembram quando pensam em The Doors, ou vos falam em The Doors, o que é que me respondem? Sejam honestos e sinceros, ok? A probabilidade dessa música ser Light My Fire é enorme, não é? Pois, acho que a larga maioria das pessoas, pelo menos na década de 80, foi introduzida ao The Doors exatamente com essa música, Light My Fire. E aconteceu também. Tenha sido através do Lourenço ou de qualquer outra forma de divulgação, por exemplo, a televisão, bem, e a rádio não foi, quase com certeza, ou eventuais saídas noturnas, ouvi este tema Light My Fire vezes e vezes sem conta. Mesmo ao longo dos vários anos que foram passando, este foi sempre o tema de destaque. E assim fica completamente simples. Além disso, com o raio do órgãozinho de Rei Manzaré, sempre em primeiro plano, não é? A fazer como que um dueto ou companhia à voz grossa e cavernosa de Jim Morrison. Uma palavra, canseiro. Este é o grande problema, pelo menos para mim, deste disco. Ainda que seja um registro live at the Hollywood Bowl tem o tema Light My Fire. É o bastante para mim para dar uma nota menos positiva a Live at Hollywood Bowl. Se por acaso viram o meu vídeo anterior, onde vos mostrei Absolutely Live, um dos aspectos positivos que eu mencionei e que encontro nesse disco é exatamente o facto de não conter este tema, Light My Fire. Aqui é precisamente o oposto. Bom, faça isso a partir do momento em que recebi o disco na minha coleção, acho que nunca o ouvi. Nem sei até como está o disco em termos de limpeza, riscos de superfície ou marcas devido a um eventual mau manuseamento. E por isso, vejamos agora. Olha, em termos de vinil, posso dizer-vos que é uma boa prensagem. Talvez 160 gramas ou 180. Está muito, muito bem cuidado em termos de vinil. Não apresenta manchas nem dedadas. Ora, eu
Já vos referi que o Lourenço não sabia estimar lá muito bem os seus discos. E este é mais um que apresenta aqui, sobretudo nos cantos, marcas bem visíveis de menos cuidados. Especialmente. Exato, sobretudo aqui. Eu, como nunca ouvi este live at the Hollywood Bowl no meu sistema de som, e disso tenho eu a certeza, tudo isto foi o Lourenço que causou. Portanto, o estado da capa é a ele que se deve. Por falar em capa, esta até nem está má em termos de grafismo. O meu exemplar é uma prensagem portuguesa da EMAI, Valentim de Carvalho, que é um gigante do meu país, a quem a Elektra Records licenciou os direitos de distribuição para Portugal. Curiosamente, a Elektra apenas detém os direitos de lançamento para o território americano. Fora dos Estados Unidos é a Warner Entertainment International quem detém esses direitos. Por isso, e corrigindo, a EMI portuguesa deve direitos à Warner e não à Elektra. Para quem não tem este disco, é um registro gravado ao vivo em 1968 na Califórnia. Saiu para o mercado em 1987, tal como aconteceu simultaneamente com o registro em vídeo, e que não o tenho. No entanto, já o vi, e foi precisamente ao visualizar o vídeo do espetáculo que pude fundamentar a ideia que trazia já desde há bastante tempo, não é? Sendo a razão principal pela qual nunca ouvi live at the Hollywood Bowl na minha sala e no meu sistema. É que este disco é chato para caramba. Não é que não goste ou que não seja um bom disco, mas é de facto a minha implicância com ele e que o torna muito cansativo e aborrecido. As músicas escolhidas para o registro não dizem nada e, volto a dizer, contêm aquele abuso constante das teclas do órgão Hammond, não é? Por parte de Ray Manzarek, e que me incomoda sobremaneira. A primeira faixa é um monólogo de Jim Morrison, em que ele se põe a declamar poesia sem nexo e possivelmente inventada na hora. São 4 ou 5 minutos nisto, em que não se percebe se o vocalista está apenas bêbado ou se a curtir uma tribo de ácido. Chama-se Wake Up e resvala logo de seguida para um Light My Fire extremamente longa. O lado 1 tem apenas estas duas faixas e no lado 2 encontramos 4 faixas e mais do mesmo, não é? Em que 2 delas são trechos de uma obra chamada The Celebration of the Lizard. Epá, se achei o primeiro lado aborrecido, este aqui só se safa por causa da última música, da última faixa, Spanish Caravan,
que acaba por ser a única música que aprecio neste registro. Spanish Caravan contém o tal arranjo de guitarra feito por Robbie Krieger, numa interpretação mais ou menos livre da peça clássica de Isaac Albéniz, chamada Astúrias. Aqui na versão para este disco está com uma aceleração enorme, o que torna esta música ainda mais interessante. Gosto de facto desta faixa, pecando apenas por ter os teclados um pouco excessivos. Enfim, quanto a isso, não há nada a fazer, pois Ray Manzarek era o maestro da banda e fazia questão de deixar a sua marca e arte em todos os registros. Na minha opinião, o disco safa-se por ter sido captado ao vivo, tornando-se um testemunho do que era a banda, ou do que significava a banda em cima de um palco. Naquela época de finais dos anos 60. Tratando-se de uma banda de culto, por muito aborrecido que o disco possa ser, para as minhas preferências, não é? Torna-se num disco obrigatório de ter. Esta obrigação é relativa, não é? O que eu quero dizer com isto é que quem gosta de The Doors, quem aprecia a banda e a sua música, naturalmente que irá ter este Live at the Hollywood Bowl. Faz parte da minha coleção, pelo menos. E da vossa. E chegamos assim ao fim do vídeo. Mostrando-nos a capa, novamente. Mas não ao fim da saga The Doors. É que eu tenho algumas coisinhas mais e que não gostaria de deixar de mostrar-vos. Contudo, lá iremos, ok? Esta série também ainda não terminou, por isso temos encontro marcado para um outro disco. Obrigado por terem visto este vídeo. Desejo-vos boas audições e tchau, tchau, meninos e meninas.